primeiro lugar, o prazer enorme de encontrar Bernard Laponche. Bernard Laponche teve uma influência na minha carreira profissional quando ele veio ao Brasil e trabalhou conosco no Instituto de Engenharia Nuclear aqui no Rio de Janeiro. E foi um orientador, digamos assim. Nós trabalhávamos também em física de nêutrons, como ele disse ao início da sua carreira. Ele fez uma exposição muito completa do ciclo do combustível nuclear, dos problemas da energia nuclear, da sua diminuição em importância, não é? Ao longo desses anos todos, a energia nuclear diminuiu muito sua importância no mundo, enquanto que a energia solar e a eólica, em primeiro lugar a eólica e agora a solar, tem tomado um espaço cada vez maior, o que é positivo do ponto de vista ambiental. No Brasil, a energia eólica já ultrapassou a nuclear. Nós já temos maior capacidade instalada em geradores eólicos que nuclear. E é a que mais cresce. Cresce mais do que as demais. E aí a solar engatinha aqui no Brasil ainda, mas já começa. Começa talvez por um caminho errado, que é as centrais solares, quer dizer, concentração da produção solar. A vocação da solar é distribuída. Para isso precisa de um programa de incentivo, porque o investimento é caro. Embora o custo da energia seja compensador, o investimento inicial é forte, mesmo para uma família de classe média. No Brasil, o nuclear tem 2 reatores funcionando, eu falei nisso de manhã, e um terceiro em construção. Eu, respondendo a pergunta colocada, eu não acho a nuclear uma opção prioritária para o Brasil. Temos 2 reatores que, depois de muitos problemas, os 2, Angra 1 e 2, têm tido uma performance boa, um fator de capacidade elevado. Angra 3 está numa construção, num compasso de espera, e é muito cara. O investimento em Angra 3 é muito elevado. Ele tangencia... Bom, depende agora, o câmbio mudou, é difícil até falar o que custa em alguma coisa em dólar no Brasil, mas, de qualquer modo, ela está na faixa de $5.000 por quilowatt. Ela é muito mais do que o dobro do que a hidrelétrica, que é ainda um potencial que provavelmente vai ser explorado no Brasil, desde que sejam equacionados problemas ambientais, problemas de oposição, por várias razões, particularmente porque o potencial hidrelétrico, em grande parte, está no norte, na região norte, na área da floresta amazônica, que é fruto de muitas restrições às usinas hidrelétricas. Esse reator de Angra 3, há um capital enorme já empatado nele, porque, na realidade, ele é do Acordo Nuclear de 1975 e os equipamentos foram comprados a seguir de Angra 2, naqueles anos, e ficaram estocados a um custo elevado aqui no Brasil. E agora já há a construção iniciada. Mas eu acho que, mesmo assim, ela é passível de discussão. Há um impasse com um problema de acusação de irregularidades, de falta de probidade
na gestão máxima, para ser delicado, do reator, da construção do Angra 3, e acho que é possível uma discussão sobre isso. Agora, esse programa de mais reatores no Brasil devia sofrer um compasso de espera. Há possíveis mudanças tecnológicas, sempre existem, embora o grande problema dos reatores nucleares, que foi muito bem exposto pelo Laponche, a radioatividade dos produtos de fissão, do combustível irradiado, o risco de acidente, não se vislumbra uma solução. Os reatores avançados melhoram a segurança do reator em alguns aspectos. O grande problema da perda de refrigeração, acréscimo de refrigeração de emergência, os chineses estão fazendo um reator que é de um perfil muito curioso. Parece uma pessoa carregando uma lata d'água, porque o reator tem sobre ele um enorme depósito de água. É este o projeto que eles têm agora. O problema do reator é garantir a refrigeração. Já foi bem explicado aqui. O problema do desligamento do reator, o material radioativo lá contido continua a emitir partículas radioativas que implicam em produção de calor, que tem que ser evacuado do reator de qualquer modo. Mas quando se desliga o reator, você já não tem mais o funcionamento normal. Exige, então, a refrigeração de emergência. Esse é um problema seríssimo. Então, não há, nesses reatores avançados, incluindo o francês e o que está sendo feito na Finlândia e na Europa, não há nem os que estão sendo feitos nos Estados Unidos e na Ásia, particularmente na China. Não há, a China e Coreia estão um número de reatores mostrados aí em construção, mas não há, nesses reatores avançados, soluções para isso. Então, eu acho que a tecnologia nuclear poderá sofrer mudanças, mas não há no horizonte a mudança que resolva esse problema da segurança. Então, a vantagem dela é, que eu falei hoje de manhã, não contribuir no funcionamento do reator para emissão dos gases do efeito estufa. Mas no ciclo da vida do reator contribui, porque você gasta muito aço e muito cimento na produção da estrutura do reator, que usam combustíveis na sua produção. Eu acho que dessa exposição do Bernard Laponche, toda a discussão de hoje, nos inspira uma preocupação com a energia nuclear no Brasil. Ela não tivesse sido iniciado o reator de Angra 3, não haveria dúvida que seria duvidosa a sua construção, dado o elevado custo e os problemas de segurança que ele traz. O Brasil tem muitas outras formas disponíveis de geração de energia elétrica. E o problema dos rejeitos radioativos, do risco do acidente nuclear e o custo da energia nuclear, inclusive mostrado aqui, que tem sido crescente. Ele não só é alto, como é crescente. E isso também se dá no Brasil, não é? Aqui no Brasil nós temos, é importante que se diga, na atividades de energia nuclear, o programa de geração elétrica, que é a construção de Angra 3 no momento, e a operação de Angra 1 e 2.
Angra 2 é metade em potência de Angra 1. Angra 1 é igual ao Angra 3 aproximadamente. Esses dois reatores são de tecnologia alemã. Nós temos um programa de um submarino nuclear, que tem uma fase naval, está sendo desenvolvida com a cooperação francesa, e uma fase de um reator nuclear que a Marinha desenvolve. Foi a Marinha que chegou à tecnologia do enriquecimento do urânio no Brasil. Nós temos uma tecnologia própria de enriquecimento do urânio, o que foi uma barreira considerável. Poucos países do mundo fazem o enriquecimento do urânio. E existem barreiras tecnológicas por causa da preocupação da bomba nuclear. O Brasil teve, eu expliquei isso hoje de manhã, um projeto de um teste nuclear, que foi denunciado pela Sociedade Brasileira de Física, da qual eu participava na época. E foi suspenso e reconhecido pelo governo Collor. Foi talvez a coisa mais importante que aconteceu no governo Collor, que foi um governo muito problemático. Depois disso, o Brasil colocou na Constituição brasileira a vedação de transporte, armazenamento e construção de armas nucleares no território nacional. Além disso, fez um acordo com a Argentina, tripartite, com a cooperação da Agência de Energia Atômica, Agência Internacional. Esse acordo está em vigor. Foi criada uma instituição, a ABAC, destinada à fiscalização mútua de material passível de ser aplicado para uma bomba nuclear na Argentina e no Brasil. E, ademais, assinou, no governo do Fernando Henrique Cardoso, o Tratado de Não Proliferação. Eu, por acaso, tive uma pequena participação nisso, porque convidei a vir ao Brasil o professor Joseph Rotblat, que o Bernard Laponte deve conhecer, foi um dos cooperadores do projeto Manhattan, da bomba nuclear. Ele era assistente do Niels Bohr. O Niels Bohr brigou com o projeto Manhattan porque, quando os alemães se renderam, não havia nenhum projeto de bomba nuclear na Alemanha. Isso foi o grande equívoco dos maiores cientistas do mundo, que propuseram a fazer a bomba nos Estados Unidos, temerosos que os nazistas a fizessem. Mas acabou, a Alemanha se rendeu e não havia nenhum projeto de bomba nuclear. Eles não foram adiante. E o Ocidente fez essa bomba nuclear que hoje existe nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Rússia, e agora também na Coreia do Norte, certamente em Israel, não sei se me esqueço, a Índia, não é? São países, o Paquistão. Então, é uma praga da humanidade a bomba nuclear. E foi proposta pelos maiores físicos e por razões éticas, barrar o nazismo. E o Brasil assinou. O Joseph Rotblat veio ao Brasil e esteve com o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente. Eu o acompanhei nessa visita. Ele tinha ganho o Nobel da Paz, o Joseph Rotblat. Junto com ele, o movimento Pugwash, fundado pelo Einstein e pelo Bertrand Russell. Então, há uma história, e o Brasil, hoje, tem compromisso de não desenvolver bomba nuclear, e eu não vejo nenhum indício. Conversei pessoalmente sobre esse assunto com o Lula há muitos anos atrás. Não vejo nenhuma perspectiva do Brasil se envolver novamente nesse projeto equivocado, que daria uma corrida nuclear na América do Sul, pelo menos entre Brasil e Argentina. E isso foi evitado. Mas tem um projeto de um submarino que é de propulsão nuclear.
E, finalmente, tem um projeto de um reator multipropósito, que está sendo desenvolvido na Argentina, em cooperação com o pessoal do Brasil, principalmente da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E é um reator que produziria radioisótopos para finalidades variadas. Nós temos produção de radioisótopo, principalmente no reator do Instituto o IPEM, sediado no campus da USP, mas é limitada essa produção. Nós temos carência de alguns radioisótopos, então esse reator multipropósito viria a satisfazer essa necessidade. E a Argentina tem uma experiência de reatores de pequeno porte e é bem-vinda essa cooperação. Vamos botar a nossa força, respondendo ao Hollenberg, em fazer o reator multipropósito, que vai num passo de tartaruga. E tem uma finalidade, inclusive, de tratamento de câncer. Ainda se usa radioisótopos em certos casos, né? Então, façamos o reator multipropósito, vamos acompanhar Angra 1 e 2 de maneira a garantir a máxima segurança. Angra 3, vamos discutir. Eu acho que está tudo atrapalhado mesmo, então aproveita para discutir, não é? Eu acho que não precisa matar os engenheiros nucleares. Não estão propondo fazer isso. Estou dizendo apenas que devemos canalizar a sua competência dentro de prioridades nacionais e seria muito bom. O Brasil precisa de planos para o seu futuro, não é? Nós estamos vivendo uma crise, não sei se Bernard está acompanhando, que tem uma formação de esquerda. Nós, depois de chegarmos com a esquerda no poder no Brasil e termos um certo êxito, principalmente na eliminação da pobreza mais grave, nós estamos com um governo de esquerda numa crise profunda, numa falta de perspectiva. Isso é para um país como o Brasil, com a população das dimensões que tem, com a desigualdade social, que mesmo com todos os programas sociais do governo Lula, ainda persistem e agora estão retrocedendo por causa da crise econômica. Então, eu acho que o Brasil precisa de planos, precisa de futuro. E nós, que somos a elite do Brasil, pessoas que dedicam-se a problemas como esse, fazem parte da elite. Elite não econômica, mas sim elite intelectual. Nós temos obrigação de buscar o futuro, não é? Nós estamos falhando profundamente. Quem falava isso era o saudoso Darcy Ribeiro. O Brasil tem um povo bom, mas tem uma porcaria de uma elite, não é? Nós somos essa porcaria. E nós devemos pensar no futuro. O reator multipropósito é uma pequena contribuição, e talvez aí pudesse focar o esforço nuclear brasileiro. O do submarino nuclear, é bom que os militares se ocupem de submarinos, ao invés de se ocuparem de repressão política, não é? Já houve uma frase de um general um tanto perigosa, transcrita pelo Jânio de Freitas na Folha de São Paulo, aí, algumas semanas atrás. Os militares cuidem de submarinos, tudo bem. Não vamos botar bombas nucleares no submarino, mas que faça o submarino, tá bom, não é? Teremos um submarino. Mas eu acho que o prioritário é o reator multipropósito. O Angra 3 não é prioritário. E os 4 reatores adicionais eu não consideraria. Eu acho que a prioridade ainda é usar a hidrelétrica num limite que vai ser fatal, porque o potencial é finito, e nós usamos mais ou menos 1/3 do potencial hidroelétrico considerado. Nós somos o 2º país do mundo em geração hidrelétrica
em termos percentuais, após a Noruega, tirando o Paraguai de fora, que o Paraguai não vale, porque ele tem as usinas com o Brasil de Itaipu e com a Argentina de Yacyretá, que dão uma proporção de geração elétrica que não pode entrar nessa classificação, porque é desproporcional. Mas, quando a gente considera o uso do potencial hidrelétrico disponível, nós ficamos em quinto lugar. Ao contrário do que a quase todos os jornalistas econômicos que escrevem besteiras sobre energia consideram, os Estados Unidos têm uma capacidade instalada de energia hidrelétrica maior que o Brasil. E, além dos Estados Unidos, o Canadá e a China. Então, e lá é 80%. Eles usam 80% do potencial dele. E, inclusive, tem empresas estatais que nunca foram privatizadas. Os americanos geram energia hidrelétrica, inclusive com o exército americano, que é a coisa mais estatal possível, não é? Embora aqui no Brasil, se a gente falar estatal, alguns desses economistas e jornalistas desmaiam. É que nem lobisomem quando vê cruz de Cristo, né? Dizem que o vampiro também tem muito nervosismo com cruz. Então, a palavra estatal faz algumas pessoas aqui no Brasil desmaiarem. Mas isso é uma besteira. Eu acho que eu já ultrapassei o meu tempo, eu vou ter que pegar o avião e eu vou voltar a dizer, Bernard, que eu tive um imenso prazer em reencontrá-lo tão jovem que deu um pulo lá de baixo para aqui de cima de uma vez só, ao subir ao palco. E capaz de fazer uma exposição tão brilhante e adequada como você fez. Bom, muito obrigado.